Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Kendra Podcast e aqui do meu lado, como sempre, minha host, Tislaine Alcântara. Olá, Tislaine. Olá, Franklin. Olá, pessoal. Tis, como sempre, temas muito relevantes aqui no Kendra Podcast e o tema desse episódio vai falar muito para você, empresário, que quer organizar sua empresa, falar sobre processos e principalmente pessoas. Tislaine, quem foi que a gente convidou e qual é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre gestão empresarial na prática e chamamos duas pessoas importantíssimas para falar sobre esse assunto e fundamentais. Estamos aqui com Vitor Dantas e Vitor Hugo. E eu vou falar um pouco sobre eles, né? Eles são engenheiros especializados em gestão empresarial, exercem o gerenciamento e execução dos projetos de consultoria da Esmerari, em Sergipe, Alagoas e Bahia. Ou seja, eles são as pessoas que você precisa contratar se quer fazer sua empresa virar a chavinha e começar a se organizar, começar a ganhar dinheiro e você poder ter vida, na verdade, né? Então, meninos, sejam bem-vindos ao Kendra Podcast. Uma honra receber vocês aqui. Muito obrigado. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre vocês. Quem quer começar? Só para deixar claro, Vitor e Vitor, então Vitor Hugo, Vitor Dantas. A gente vai tratar eles sobre o segundo nome, né, para não ficar confuso para você que está assistindo o Kendra. Então vai ser Hugo e Dantas, mas provavelmente eu vou derrapar aqui e chamar Vitor e Vitor em alguns momentos. Então não fiquem confusos. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, Franklin, Tis, para falar sobre um tema que é tão caro para a gente, que a gente tem lidado com ele aí há alguns anos, dentro de algumas empresas, buscando auxiliar o empresário a alcançar o seu objetivo, que é o resultado, sustentabilidade da sua empresa. É isso aí. É isso aí. Pessoal, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra para a gente estar aqui com vocês hoje e é como o Vitor falou, né? Como o Vitor Hugo. O pessoal ficar atento. É isso. A gestão empresarial hoje, acho que é um tema que nunca foi tão falado como está sendo dito hoje em dia, até pela diversificação de assuntos que vem junto com a gestão. E a gente vai estar falando um pouco sobre cada um deles hoje e, claro, com o intuito de elucidar todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Então vocês perceberam que eles são antagônicos, né? Eu tenho o Vitor Hugo, ele tem uma voz mais grave, mais presença, né? E aí eu tenho o Vitor Dantas, que ele é mais comedido. E isso também acontece nas empresas. Pessoas diferentes, características diferentes. Com certeza. E aí eu vou começar com a primeira pergunta, que eu acho que todo mundo quer saber. Meninos, qual é para você o maior desafio quando vocês assumem uma consultoria de gestão dentro de uma empresa? É recrutamento? É gestão de processos? Fala pra gente aqui quais são as principais barreiras que vocês enfrentam para que quem está assistindo já começa com o pé na porta. Isso eu me identifico, cara, tá acontecendo isso comigo. Fala pra gente quais são os maiores desafios que vocês pegaram até hoje. Feito, começa aqui? Pode começar. Tá ótimo. É um grande desafio, são N desafios, é claro, que a gente encontra quando adentra numa empresa. E apesar das empresas poderem estar em um mesmo segmento, muitas vezes elas vão ter ali níveis de maturidade de gestão distintos, mas sem dúvidas alguma, dentro dos meios que a gente vai detalhar, né, presentes dentro da operação de uma empresa, para a geração do resultado que o empresário almeja ali conquistar, pessoas é um ponto, é um recurso, né, que vai fazer toda a diferença. Afinal, sejam processos, sejam números através de relatórios, todos eles vão ser alcançados através do trabalho realizado por pessoas. Então, um desafio muito grande que nós temos ao adentrar em uma nova empresa é de ter o engajamento das pessoas que estão ali dentro, a começar do líder, da principal figura ali de gestão da empresa. Se a gente tem o engajamento do líder, esse é um ponto de partida muito grande para que a gente possa ter também da equipe. E o coletivo é essencial para que a geração do resultado, através do nosso trabalho realizado ali no processo, né, no meio, com as pessoas, com os procedimentos, com os números, possa ser bem sucedido. Então, resumiria assim. Você falou uma coisa que para mim, são vários temas, são vários insights que vão surgindo quando a gente for, né, aprofundando esse assunto. Você falou uma coisa que para mim é fundamental e eu acho que eu complemento a pergunta. Vocês acham que mudou muita coisa a gestão de 10, 20 anos atrás para a gestão de hoje? E se mudou, por que mudou?
Porque o empresário tem que estar preocupado em entender que o que trouxe ele até aqui não levará ele aos próximos passos que vem por aí. O que tem mudado na gestão? Com certeza. Eu acho que no histórico, se a gente for traçar de tempos para cá, lá para a década de 80, 90, quando a gente falava em gestão, a gente falava de processo. E unicamente de processo, ou seja, uma sequência lógica de executar alguma tarefa. Pouco importava quem executasse. Quem Pessoa não era relevante. Como? Não, mas o padrão a ser executado. E isso trazia uma certa rigidez aos modelos de gestão, pois você só se olhava para o processo e não para quem executava. Ou as ferramentas e suporte que era utilizado para essa execução. E até melhor o que é visto hoje. Aquilo tudo que está sendo feito, qual o impacto que vai causar no meu cliente lá no final, lá na ponta. Então eu acho que antes havia muito uma visão, uma ótica interna para o processo, para dentro da empresa, e hoje, antes de olhar para dentro, se olha para fora. Ou seja, o que eu faço, como eu faço, de que maneira eu faço, meu cliente vai enxergar aquilo como? Aquilo tem valor? E se tem valor, as pessoas que estão dentro da empresa, que vão executar esse processo, que vão ser treinadas, que vão ser capacitadas, hoje eu estou olhando para elas como pessoas que participam desse meio e têm grande participação no resultado positivo. Então, eu acho que o que antes se olhava apenas para o processual, hoje se olha para pessoas, se olha para o cliente e se olha também, sem dúvidas, para as tecnologias. Porque o que se fazia antigamente é totalmente diferente do que se faz hoje, sob o ponto de vista de ferramentas, de plataformas que podem ser utilizadas. Então, com tudo isso mudando, quem não mudou isso para trás tende a ficar muito menos competitivo do que quem está hoje em dia. E hoje em dia, com competitividade, não existe mais estabilidade. Ou você está crescendo, ou você está diminuindo. Então, eu acho que esses pontos são as principais mudanças que eu vejo nas últimas décadas para cá. Ou você está crescendo, ou você está caindo. Ou está subindo, ou está descendo. Acho que é forte essa frase, mas é real, né? Eu acho que o empreendedor que está assistindo agora, faça uma autoavaliação. Sua empresa está crescendo agora? Se ela não estiver crescendo, eu estou dizendo agora a direção que ela está indo. Ela está indo para baixo. E para isso você precisa enxergar. É difícil que o empreendedor, o gestor, principalmente porque ele não tem essa habilidade. Vocês encontram isso na estrada de vocês, que o empreendedor não tem a habilidade de enxergar quando está caindo. Ele, na verdade, só enxerga quando caiu, quando chegou no fundo do poço e não tem mais como remediar essa situação de falta de gestão. E aí eu estou falando, não é só da empresa quebrar, mas da falta de gestão humana. Ele não tem mais o respeito, a admiração dos seus colaboradores, ele não tem mais o respeito do mercado, dos seus fornecedores. Aí a empresa está no chão e dificilmente ela levantará porque ela perdeu a sua credibilidade. É comum ainda encontrar empresários que não enxergam onde estão, ou os empresários vêm buscando mais conteúdo, mais informação, assistindo podcasts como esse. Como é que está hoje o empresário? Eu compreendo, Franklin, que existe, de alguma maneira, ambas as realidades. Você tanto vai encontrar empresários, pessoas que estão mais atentas para a melhoria contínua da sua empresa e vão buscar ajuda para isso, né? Uma consultoria, seja na gestão empresarial como um toda, ou na área de recursos humanos, algo mais específico. Como você vai ver aquele que ainda se encontra preso, né, na sua mentalidade, na única verdade absoluta, que é a minha, no caso abrindo aspas aqui, né, o empresário falando, e o que acaba gerando situações como essa. Um ponto que eu iria comentar sobre isso daí é que a gente precisa abranger um pouco esse debate, essa discussão, para talvez até mesmo a forma, o formato, a maneira de formação que nós temos nas nossas escolas hoje. Isso é um bom tema. Por que eu quero dizer isso daí, Franklin e Tis? Porque nós estamos vivenciando uma transição muito grande no nosso país, onde o profissional formado em determinada área, ele tem migrado ali para o empreendedorismo, ele tem esquecido um pouco a carreira CLTista, como a gente costuma dizer, só que a gente não aprende competências e habilidades de empresariado, né,
dentro da escola, da academia, muitas vezes. O que acaba gerando muito dessa dificuldade. Me lembro de uma leitura compartilhada que eu e o Dantas fizemos juntamente com o nosso time, do mito do empreendedor. O nome do autor vai me fugir agora, é Richard alguma coisa, até o fim eu posso dar uma olhada aqui e trazer para vocês, mas é um livro bem bacana, onde ele vai demonstrar exatamente essa transição de mentalidade do empreendedor, de quando ele abre o seu negócio até que o negócio possa alcançar de fato uma visão madura empresarial, onde ele abre e está executando o que precisa ser feito ali para geração não é resultado a palavra, mas do produto ou serviço que é oferecido ao seu cliente. Ele compreende que a partir do momento que ele é dono do próprio negócio, ele precisa terceirizar algumas funções. Então, muitas vezes, ele vai ensinar uma outra pessoa a fazer o que ele fazia, mas vai para um outro papel operacional, que é o de atividade de apoio, aí o administrativo, vai pagar conta, basicamente. Só que o apogeu da vida empresarial para esse empreendedor é quando ele consegue compreender, através de uma ferramenta que é muito útil para a organização dessas funções dentro da empresa, o diagrama de Nemoto, onde ele precisa subir para um papel mais estratégico da empresa, pensar o negócio dele e ter pessoas ali somando juntamente com ele dentro da empresa para realizar o operacional da atividade fim, da atividade de suporte, eventualmente ainda ele, ou já delegando para uma outra pessoa também, um trabalho de gerenciamento, né, de atingimento de meta, de resolução de problemas. Então, tentando retornar para a sua pergunta, Franklin, eu entendo que há pessoas que possuem uma predisposição maior para compreender isso e vão buscar através de um curso ou através de uma consultoria essa ajuda para a implementação dentro da operação da sua empresa, mas outras ainda estão fechadas para essa realidade. Aí eu lembro de empresas que já foram referências no mercado que, por falta de inovação, por falta dessa compreensão, acabaram ficando pelo caminho. Quem não vai lembrar aí da Kodak, Blockbuster, por exemplo, que empresas que em determinado momento foram referências naquilo que faziam, naquilo que se dispunham a fazer, hoje não existem mais. É a crença do impossível, né? A Kodak achou que era impossível algo surgir além da fotografia e acabou se dando mal. E a gente falou isso em um outro podcast, né, Tis? Antigamente, há 20 anos atrás, o poder aquisitivo, o capital, ele era muito preponderante para a diferença competitiva entre as empresas. Então, quem tinha muito capital tinha uma larga diferença entre as outras. Com a tecnologia, esse espaço foi encurtando tamanho que uma empresa hoje, como a Uber, não tem um veículo sequer. A Airbnb não tem sequer um imóvel. E aí a gente vai citar vários exemplos aqui que o capital agora não faz mais diferença. A tecnologia faz toda a diferença. Porque um app agora faz o papel de uma multinacional. Então, o que você fala é bem isso, né? O empreendedor, ele precisa entender que ele está vendendo para outras pessoas, então a mentalidade é outra. Quem trouxe, é uma frase que eu uso muito, quem trouxe a empresa até aqui não levará, dificilmente levará as mesmas características, não levarão essa empresa para os próximos 10, 15, 20 anos. E por falar em ano, uma pergunta aqui para vocês. Você falou sobre essa maturidade. Tem um tempo, na opinião de vocês? Uma empresa tem 1 ano, tem muito problema? É normal. Tem 5 anos, tem muito problema? É normal. Tem 10 anos, ainda tem muito problema? Aí já não é normal, aí precisa analisar, porque pode ser algo crônico, operacional, administrativo. Na experiência de vocês, até para quem está assistindo a gente não ficar muito preocupado, porque é isso, né? Vida de empreendedor é vida de resolver problema. Mas para ele não ficar, tenho 2 anos, ainda não estou faturando o que eu quero. É normal, fica calmo ou não, se desespera com 5 anos, você já não é para isso, muda. Eu vou começar a resposta dando um susto nos empresários, porém eu vou me explicar. Os problemas nunca vão acabar. Isso quem é empresário sabe, viu? Exatamente. Se não souber, por favor. Então, primeiramente porque os problemas na vida do empresário, eles precisam ser administrados. O que isso quer dizer? Que em determinadas áreas da sua empresa, você vai estar sempre alcançando patamares. A partir do momento que você alcança um patamar, seu problema acaba ficando maior, porque você vai querer alcançar outro.
Quando a gente fala de problemas estruturais, problemas operacionais, gerenciais, a gente precisa ter uma boa leitura da empresa, da estrutura da empresa, para que a gente saiba mensurar qual a gravidade disso ou não. É por isso, inclusive, que nós, consultores da Esmerari, nós trabalhamos com um produto chamado diagnóstico empresarial, que nada mais é do que a gente trata cada empresa como um indivíduo único. Então, por mais que a maioria dos empresários tenham problemas em comum, como vocês mesmos disseram, por favor, cita alguns problemas, eu vou citar alguns aqui, porém não significa que aquele problema que eles têm em comum vai ter a mesma causa. Sim. E é esse diagnóstico, esse olhar para dentro da empresa, justamente para a gente identificar o que está causando aquilo. O efeito pode ser comum, mas a causa raiz, da maioria das vezes, é diferente. E se a gente trata nossos problemas como a mesma causa do semelhante, a gente pode dar tratativas que não vão surtir efeito. Então, por isso, cada um deve ser tratado de maneira individual. Mas vamos falar de algumas coisas aqui que são bem comuns para os empresários. Primeiro ponto, gestão financeira. Porque qual empresário que não fala trabalho, 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 para onde é que está indo o meu dinheiro? Então, é um problema muito comum. Muitas vezes porque o empresário não consegue olhar para o financeiro como deve, com a criticidade que deve, com o nível de detalhe de informações que tem. Problema de gestão de pessoas. Então, vamos falar assim, problema com funcionários. Mas tem empresário, inclusive, que fala, funcionário é sempre um problema. Mas espera aí, de onde vem esse problema com o funcionário? Será que não é você mesmo que está causando isso de alguma maneira? Será que você não é um gestor tóxico? Exatamente. Perfeito. É isso. Então, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão comercial, porque toda empresa depende de venda. Mas é incrível. Você falou uma coisa, Vitor, mas eu me deparo, pelo menos, né, com um número gigantesco de empresas que não tem comercial. Não tem um departamento comercial. Não sei se vocês se deparam com isso, mas é incrível como talvez o setor mais importante, porque é o que alavanca uma empresa, ele é pouco considerado, né? Não tem. O setor comercial, às vezes, é o próprio dono que aprendeu a fazer assim, ou o primo, a tia, a mãe, o parente. Nada contra, porque existem milhares de empresas familiares que, né, desempenham e performam muito bem. Mas você falou uma coisa, o comercial é realmente um gargalo para muitas empresas. Exatamente, com certeza. Primeiramente porque, vamos dizer que é a boca do funil, né? É o primeiro passo onde o cliente vai ter algum acesso à sua empresa, né? Então, você precisa estar vendendo constantemente. Vitor, mas minha empresa é uma prestadora de serviço. Eu não tenho necessariamente um produto físico para vender. Mas, mesmo que você não seja nenhuma empresa, se você for um profissional liberal, se você for um médico, um fisioterapeuta, um propagandista, você tem que se vender. Então, isso é ser comercial também. Então, é por isso que o primeiro passo sempre é comercial. E quando a gente fala em gestão comercial, não é simplesmente sair oferecendo. A gestão comercial em si, ela tem vários passos que devem ser seguidos, devem ter vários relatórios que devem ser observados para ver se de fato está sendo eficiente ou não. Então, é um ponto muito crítico em qualquer empresa hoje em dia. Eu acho bem interessante sobre como a gente vai falar de gestão a partir das perguntas que vocês fizeram e encontra A gente vai indo, né? várias nuances ali importantes. É até um detalhe que eu gostaria de dizer para o nosso ouvinte, que desde a primeira pergunta e resposta até a que a gente teve agora, né, com uma resposta aqui do Dantas, os assuntos, de uma maneira ou de outra, eles estão interligados. Com certeza. Vocês observem que a gente está falando ali de pessoas, e se uma empresa está há 5, 10 anos numa mesma realidade, a gente precisa olhar para essa liderança, para esse empreendedor, sobre como ele está realizando ali, né, o exercício estratégico, gerencial de liderança da sua empresa, sobre como ele tem construído intencionalmente ou não a cultura daquela empresa, se é uma cultura de resultado, se é uma cultura positiva para aquilo que eles almejam alcançar. A gente fala sobre finanças, né? E infelizmente tem muito empresário que hoje não consegue ler, né, as suas informações financeiras, os seus números. Por vezes a gente encontra empresas que até já os possuem, esses números, mas não sabe como organizá-los para uma tomada de decisão.
Tem empresa que não separa as finanças da empresa das Das finanças pessoais. É uma Acontece. premissa. Isso parece mentira ainda, Gente. mas existe, né? Olha aí um problema comum. Você estava perguntando. É. Esse é um problema perfeito. muito comum, né? Se Porque- você faz isso, E ele fala Pare. assim, quanto é que você ganha por mês? Eu ganho 10 mil reais. E é justamente o faturamento da empresa, mas não é nem o líquido, é o faturamento. Quando ele vai ver, ele está trabalhando para a empresa e não sabe. Por quê? Porque, como o Hugo disse, ele não sabe ler o financeiro. Né? Isso, Ele perfeitamente. não sabe ler, ele não sabe interpretar os números e não sabe que a empresa está dando prejuízo e ele teria mais lucro se ele fechasse ela agora e parasse as operações. Né? E o que eu acho interessante da gestão é que para tudo isso que a gente está conversando aqui, existem boas práticas, existem ferramentas que podem ajudar o empresário a dar um passo a mais, a tomar uma decisão. Como, por exemplo, a sua gestão financeira. Como é que um empresário vai definir qual é o salário dele, como a gente chama de prolabore? Como é que ele vai receber ali uma distribuição de lucros da empresa? Então, para tudo isso, existem respostas que são saudáveis para a realidade da empresa. Aí eu quero fechar aqui essa parte dizendo o seguinte, a partir da última resposta que o Dantas deu sobre o gerenciamento comercial, a gente precisa enxergar a empresa como uma espécie de orquestra. Que para que ela funcione bem, nós precisamos ter a compreensão que ela não é feita de um único instrumento. A gente tem o violoncelo, o violino e tantos outros ali que com a regência do maestro vão funcionar bem. E dentro dessa compreensão, sim, o comercial, a atividade fim da empresa, alguns setores ou atividades, processos de suporte para que a empresa funcione bem vão ser necessários. Então o empresário vai precisar ter essa compreensão, como o Porter vai trazer lá no modelo dele de cadeia de valor, sobre como a empresa dele precisa estar organizada para que ela possa gerar valor para alguém e com isso ser sustentável. Que é o quê? Continuar em atuação, em operação, também gerando resultado. Gerir empresa, ser empresário, resolver problema. Perfeito. Para quem reclama que empresário só tem problema, fique ciente que se não houver problema, não há empresário. Então, desde Rick Chester, que resolveu o problema de vender geladinho, vender água na praia e tornou isso não um negócio de sucesso, porque ele não ficou rico vendendo água na praia. Muita gente acha que é aquilo, então quer dizer que se eu sair vendendo água na praia, não, ele ficou rico porque ele transformou um pensamento empreendedor num modelo de negócio. Sim. Que pode ser replicável e muitos empresários conseguiram transformar aquela ideia, né, para dentro do seu negócio. Então, basicamente, ser empreendedor, ser empresário é resolver problema. Então, não dá para reclamar. Bom, você falou uma coisa aí, Hugo, que para mim é desafiador demais. E aí a minha pergunta é, quando o empresário, dentro do organograma da empresa, não tem competências, seja dele ou dos seus colaboradores, para resolver uma dor interna, o que fazer? Mudar o colaborador ou terceirizar determinados setores para performar melhor? Qual a opinião de vocês como consultor nisso? Pois bem, a gente precisa se aproximar, pegando mais uma vez o gancho aí do Dantas, da causa do problema, né? Qual é a falta, o gap que a gente tem nessa situação? É um gap técnico ou é um gap comportamental? Eu entendo que, via de regra, gaps técnicos são treináveis, né? É uma competência específica que uma pessoa não possui, a gente treina e aquela pessoa desenvolve isso, né? Na medida do possível, a gente espera que sim, se aquela pessoa está naquele determinado setor. Porém, se esse gap é um gap comportamental, aí a gente precisa tomar outros rumos para a resolução desse problema. E eu compreendo que a demissão, a depender da situação que esteja sendo tratada ali, nunca será o primeiro passo. Acho que o primeiro passo aí essencial diante de uma questão como essa, comportamental, é o diálogo, é o feedback. Esse líder, ele tem a prática de regularmente se reunir individualmente com seu time para dar feedback, para dizer o que não está indo bem, para dizer o que aquela pessoa, o que aquele colaborador precisa melhorar. Ele precisa ter uma frequência
para a realização disso. Para que diante de uma realidade em que o seu colaborador permanece num caminho que não é louvável ou que a gente estimula dentro de casa, dentro da empresa no caso, aí sim eu compreendo que a gente deve seguir o caminho da demissão e isso, inclusive, pode gerar uma oxigenação. Sim. Não é isso aí? Acertei? Dentro da empresa, certo? Porque quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre um outro assunto aqui, que eu mencionei rapidamente, que é cultura. Como uma cultura dentro de uma empresa é construída, né? Experiências vão gerar crenças dentro de uma empresa que, por sua vez, gerarão novas atitudes e hábitos. E ali estará uma cultura instaurada dentro da empresa. Então, se eu sou complacente com um comportamento que não é estimulado, incentivado dentro da empresa, eu sei que aquilo ali vai gerar uma cultura corrosiva para a minha empresa. Aí eu volto mais uma vez para o ponto principal ali da sua pergunta, né? Eu preciso compreender qual é a causa desse problema. Se é um gap técnico, aí existem diversos caminhos para a gente seguir. É um curso que eu preciso patrocinar para o meu colaborador? É uma consultoria que eu preciso contratar? Enfim, existem múltiplos caminhos. Você que é da área da tecnologia aí, Franklin, sabe que hoje o conhecimento ele está de N formas disponível para nós hoje, para um profissional, e a gente vê o que se enquadra melhor para a realidade da nossa empresa. Mas o primeiro passo é o diagnóstico. Eu compreender qual é a causa do problema, para que eu possa ser pontual na resolução dele. Perfeito, perfeito. E são hábitos que os empresários têm que praticar, né? Tá buscando, porque isso que você falou, né? Os líderes, né? Você dar um feedback é muito importante, porque a pessoa não tem noção, às vezes, que tá fazendo daquela forma e que tá desagradando o líder. Então, é necessário chegar, olha, essa forma que você tá fazendo não é legal, faça dessa, ou busque fazer dessa. Eu vou te dar uma ferramenta para que você melhore faça desse jeito. Então, isso é fundamental, porque às vezes a gente perde um grande potencial que tem ali, uma pessoa que precisava ser treinada, porque a gente não fez isso, não deu um feedback, não deu ferramentas para que ela evolua. Isso é fundamental. Eu vou fazer a parte do empresário, né, que é o nosso maior público. E quando o empresário faz de tudo, dá oportunidades, dá treinamento, dá direcionamento, dá conselho até, porque tem muito empresário que acaba sendo pai ou mãe de seus funcionários. E mesmo assim, isso não funciona. Tendo a empresa não instituído uma cultura muito bem definida. O quão traumático é demitir e se isso pode ser feito internamente ou é saudável, por exemplo, deixar isso para uma terceirizada, uma consultoria, para que isso tenha menor dor, menor impacto dentro da empresa. O que é que vocês acham? Boa pergunta. Acho que na vida do empresário, a partir do momento que ele se propõe a abrir uma empresa, contratar pessoas, ele tem que estar preparado para isso. Então, é uma competência que ele tem que trabalhar nele mesmo. Verdade. É fácil? Não. É muito fácil chegar aqui e dizer que, corta, demite, desliga. Não é fácil, porque vínculos são criados, aquele convívio do dia a dia, aquele contato, isso tudo entra na conta, na balança, na hora de tomar a decisão. Mas faz parte também do processo. Até porque a gente tem que pensar o seguinte, ele foi contratado para executar uma função dentro da empresa. A empresa está ali, ela subsiste para, como o Vitor falou, efetuar um processo primário e gerar um valor. Se o não cumprimento daquela função da pessoa está, de alguma maneira, causando impacto negativo na empresa, aquela empresa pode deixar o objetivo final dela não ser cumprido por conta disso. Então, quando a gente fala em empresa, em PJ, a PJ sempre é superior. A gente tem que olhar para a empresa. Por quê? Para ela subsistir. Imagina que o funcionamento da empresa ali emprega 30 pessoas. Tem uma pessoa que está impactando negativamente no meu resultado. Se minha empresa quebra por conta de uma tardia decisão, de uma demissão, de um desligamento, eu não vou demitir mas vou pegar ali 30 pessoas e influenciar negativamente na vida deles. Então, a gente tem que pensar nisso também. É fácil? Não, mas certas decisões difíceis precisam ser tomadas. É pensar no coletivo, né? É sempre executar o pensamento coletivo. Né? Perfeito. Eu concordo plenamente
com o Dantas. Resumindo aqui, né, o líder ele precisa compreender a sua responsabilidade e esse é um passo imediato que pode ser necessário que ele tome ali, né, por atitude. Mas eu entendo que é importante a gente abranger esse debate dizendo que a gestão dos recursos humanos é feita por outros subsistemas também. Então, dentro dessa compreensão, o empresário ele precisa compreender. Dentro dessa compreensão, ele precisa saber que existem outras medidas ali, subsistemas dos recursos humanos, que ele vai precisar implementar ou aprimorar dentro da sua empresa para que ele conviva menos com essas situações. E um deles, e talvez o principal, é o do recrutamento e seleção. Se ele não quer demitir a pessoa errada, ele precisa aprender a contratar a pessoa certa. Tá. Você tocou um assunto que é muito bom. Tentar assim da gente quer contratar quem não quer contratar a pessoa certa, né? Porque o próprio turnover, a própria essa demissão, sai, entra, causa dor na empresa, é investimento jogado fora, tempo e tudo mais. Hoje, para você, já que esse é um podcast mais prático, né? LinkedIn, receber currículo via envelope entregue na porta da empresa, cadastro no site, qual é a forma que vocês entendem que tem mais efeito positivo do ponto de vista de alcançar esse objetivo aí, de ter a melhor contratação, o melhor processo de recrutamento? Certo. Primeiro, eu diria que depende da empresa. Olha, não é para pagar o complexo de Laura Miller. O complexo da Laura Miller, lá do programa Sérgio Gomes, depende. Não depende, senhores. Eu preciso que vocês sejam... Hoje, eu prefiro, por exemplo, o Vitor Hugo, se fosse abrir uma empresa hoje, você preferia o quê? Esquece o depende. Beleza. Eu dizer assim, tudo está muito relacionado ao segmento da minha empresa. Sim, mas o segmento de Hugo a Esmerari é uma empresa de consultoria. Tá? Estou trazendo para a sua realidade. Depois eu trago para a realidade da empresa de TIS. A empresa de TIS é a Parcad. Depois eu trago para a minha. Vamos fazer aqui laboratórios para quem está assistindo. Maravilha. Eu me encaixo aí. Então, a Esmerari, empresa de consultoria, jovem, que tem o seu modelo de negócio voltado de forma híbrida, presencial e remota. Esse modelo de negócio, que é o modelo de negócio de milhões de empresários, qual a melhor forma de recrutar? Maravilha. Ficou muito bom assim a pergunta. Eu vou fazer uma distinção entre princípio e aplicação. Aí eu vou falar sobre a aplicação da Esmerari e ela tem uma grande lição sobre princípio para a gente relacionado a recrutamento e seleção, certo? Hoje nós realizamos recrutamento e seleção através de anúncios em instituições de ensino. Muito bom. Sim, então a gente traz pessoas que estão ali próximas do fim do seu curso de graduação, em cursos que de alguma maneira vão possuir ferramentas que se enquadrem ali dentro do nosso exercício profissional, certo? E a partir desse primeiro filtro que a gente vai aplicar ali, que seria a análise de currículos, nós teremos todo um passo a passo de etapas para que nós possamos conhecer essa pessoa, tanto do ponto de vista comportamental, como do ponto de vista técnico. E no que essa aplicação... o que essa aplicação tem a nos ensinar com relação ao princípio? Hoje, pessoas contratam com base em técnica e demitem com base em comportamento. O que acaba acontecendo? O empresário entende que para o time dele, comercial, da atividade fim, ou seja lá o que for, precisa ter o craque, o camisa 9, do ponto de vista técnico, né, para que a sua empresa rode. Só que técnica não é tudo. Talvez é muito do que aquilo que a gente está falando aqui quer dizer. A gente precisa olhar se aquela pessoa compartilha de valores, de cultura que a empresa busca disseminar entre o seu time de colaboradores, certo? Então eu entendo que o princípio aqui para a gente é esse, de talvez eu não olhar exclusivamente com uma ênfase maior na técnica, a não ser que aquela pessoa precise de uma certificação específica, de fato, etc. Mas a longo prazo, eu enxergar potencial técnico nessas pessoas que possam ser desenvolvidos e que ela tenha essa expertise técnica desenvolvida dentro de casa. É como a gente faz.
Um consultor dentro da Smerari, ele passa pelo menos 1 ano ali como um assistente. Ele não conduz projeto nenhum. Isso é um investimento que a gente faz. E uma característica, provavelmente, desse perfil de seleção é que vocês não exigem uma experiência, né, desse indivíduo, porque vocês coletam ele no processo, né, de formação. E isso, qual o benefício e até um recado para os empresários, que tem muito empresário que diz que estou abrindo vaga para primeiro emprego, tem que ter experiência. É muito disruptivo isso, você oferecer uma vaga de primeiro emprego exigindo experiência. Eu encontrei isso numa empresa, eu não vou citar o nome, mas uma empresa de Maceió, que estava oferecendo uma vaga na área de TI, que é a área que eu sempre estou ali sondando, tenho um canal que eu lido sobre isso, e era uma vaga de estagiário, na verdade, e tinha... Para estagiário. Para estagiário, o currículo talvez chegava próximo a um dos meus técnicos, de área com longa experiência. E aí eu liguei para a empresa, falei com o que eu conheci, o pessoal disse, gente, quem foi que elaborou isso aqui? Isso aqui está sem sentido. Você não vai conseguir uma pessoa, pelo menos, né, boa, para essa vaga. Aí ele me disse, sabe o quê? Frank tem uma filha de 20. É uma realidade. Aí eu disse a ele o seguinte, não vai prestar algum, porque é aquilo que você falou, Hugo. É aquilo que você falou. Tecnicamente ele pode até entender, mas comportamentalmente, esse indivíduo que sabe tanto, ele não vai achar que aquele emprego de estagiário ganhando R$1.000 está à altura do conhecimento dele. Na primeira oportunidade... É você perder o tempo, investimento, porque você contratou errado, você contratou pela técnica e provavelmente ele vai sair pelo pessoal, porque ele não vê plano de carreira na empresa, ele não vê uma perspectiva de crescimento e você perdeu o investimento, né? Sim. Então, recrutar. Só que se for a Parcad, escritório virtual, uma empresa que tem aí uma como é que eu posso dizer, ela tem uma capacidade de atendimento mais expansiva, ela é escalável, porque um profissional atende 1.000 clientes e em todo o Brasil. Então, é um negócio altamente escalável. Sim. Ele não é 1 para 2. Nesse caso, contratar alguém para a Parcad como escritório virtual pode ser através de LinkedIn, pode ser um trabalho remoto, pode ser presencial, híbrido, pode fazer entrevista pessoal, dá para inclusive contratar fora do estado para trabalhar aqui. Como é que vocês enxergam uma consultoria para Parcad, escritório virtual, que aí pode ser um escritório de cowork que está assistindo a gente, enfim, pode ser um escritório que possa ter o atendimento fora da sua base operacional. Como contratar? LinkedIn, currículo. O meio utilizado... Perdão, você quer... Eu queria só apontar o seguinte. LinkedIn, e-mail, site, isso são canais. Vamos olhar isso como canais. Perfeito. Então, claro, tem canal um pouco mais segmentado. Vamos dizer que o LinkedIn... Quem coloca currículo no LinkedIn? É uma pessoa que está um pouco mais antenada, entende que é uma rede social voltada para trabalho, mais atualizado. Então, eu trabalho com TI. É um lugar legal para procurar? Eu preciso de uma pessoa mais antenada com tecnologia, mais atualizada, que realmente busca compreender quais são as ferramentas mais atuais. Ela vai estar lá. Ok. Por e-mail, eu vou pegar uma outra gama de pessoas. Eu tenho que entender qual é o canal mais qualificado para aquela vaga que eu preciso. Aquilo é só o primeiro ponto. O que você vai fazer depois com esses currículos, com essas inscrições que vão chegar, é o que vai determinar o sucesso ou insucesso do seu processo seletivo. Que aí entram as outras etapas. E por isso que é muito importante ter isso bem estruturado. É diferente o que eu preciso de uma pessoa que vai estar em escritório fazendo algo processual e repetitivo. Se é processual repetitivo, eu consigo mapear e eu consigo distribuir aquela mesma atividade para a pessoa realizar sem necessariamente estar físico, então pronto, isso pode ser feito de forma remota. Se é algo que necessita de uma interação maior com pessoas, é algo menos padronizável e mais personalizado, talvez trazer para o time, onde haja uma supervisão, onde haja um ambiente colaborativo, seja uma indicação melhor. Então, apesar da gente tentar fugir do depende, sim. Tem que colocar o depende. Eu tenho que forçar, porque quem está assistindo... Eu estou me esforçando aqui, mas eu compreendo. Eu sei, compreendo. Eu estou com a dúvida perfeitamente. que eu acho que vai ser a mesma resposta. Pode falar. O que é mais fácil treinar? A parte técnica ou a parte comportamental?
Essa é puxada, hein? Você quer continuar, Dantas? Mas eu sei a resposta. Assim, Quer que eu diga? Depende. Na minha opinião, essa aí eu vou ser incisivo. Eu acho que a parte técnica é muito mais fácil de você treinar. Eu também. Eu pessoalmente concordo. acho isso. Porque a partir do momento que você consegue padronizar algo, ou seja, você explicar o passo a passo de forma fácil, clara e entendível para o colaborador, Processo, você consegue replicar aquilo e treinar, é muito mais fácil do que comportamento. Porque comportamento muitas vezes vem de berço, o Vitor falou, a cultura é formada por um conjunto de experiências. Você pode chamar 100 pessoas para trabalhar na sua empresa. As 100 tiveram um conjunto de experiências em sua vida diferentes. Então, se eu pegar 10 pessoas e eu falar para as 10, você começa pelo passo 1, 2, 3, 4, 5. Vai lá, faz. Aqui ele vai conseguir fazer 1, 2 e 3. Eu vou treinar no 4, 5. Aqui ele fez só 1, 2, 3 e 4. Aquele outro no 5. Ok, eu sei onde eu vou treinar. Mas e comportamental? Pessoas, vamos falar de um tema rapidinho aqui, motivação. Pessoas se motivam por razões diferentes. Verdade. Motivação é comportamento. Em doses diferentes. Em doses diferentes. Às vezes a mesma coisa até motiva, mas uma dose. Então, olha o nível de detalhe que eu tenho que entrar para estar gerindo isso. Então, na minha opinião, o técnico é mais fácil de ser treinado. Você falou uma coisa que é interessante, mas você acha que o contrário funciona, ou seja, a empresa respeitar a característica pessoal, a pessoalidade? Isso tem sido uma realidade. A gente, né, inclusive vocês estavam no evento que a gente participou, citei isso agora nos bastidores, onde o CEO do McDonald's estava falando de um fato, que é um fato real hoje em dia, onde o McDonald's passou a não adotar o uso do uniforme, porque pessoas são diferentes, se enxergam diferentes. Então, ele citou lá o exemplo de um menino lá que tinha um cabelo enorme, verde, que usava brincos enormes e que tinha tatuagens enormes, enfim. E colocar uma farda nele, um fardamento, tirava a característica que o tornava único e tirava a personalidade dele, o transformava numa máquina de produção. E aquilo fez com que o desempenho do McDonald's caísse e o turnover, né, essa rotatividade aumentasse muito, porque não existia uma satisfação e uma sensação de pertencimento. Eu não pertenço a este lugar. Eu estou aqui pelo motivo financeiro, mas a qualquer momento, mediante uma proposta, como o Hugo falou, melhor, eu vou, né, puxar minha âncora e zarpar meu barco. Vocês acreditam que as empresas podem fazer isso? É algo que o empresário pode investir? Olha, olhar para o funcionário como indivíduo e aceitá-lo, avaliar tecnicamente, que é mais fácil, como o Dantas falou, olha, estou avaliando tecnicamente você me entende. Agora, eu também lhe entendo pessoalmente. Eu não quero que você se transforme num produto da minha empresa. Eu quero que você execute uma atividade para que eu ofereça o produto. Isso faz sentido ou não? Faz, com certeza. Eu responderia essa pergunta em 2 etapas. E a primeira é a seguinte: nós precisamos ser lembrados que estamos falando sobre pessoas. E as gerações têm mudado, o tempo tem passado, a gente não está mais lá nos tempos modernos de Charlie Chaplin, né? Tem até, tá muito em alta hoje o debate aí sobre as características de gerações, né? Geração X, Z, Y, milênio. e assim sucessivamente. Eu sou milênio porque eu sou jovem, gente. Então, eu só deixando claro. Tudo bem, tudo bem. E a gente sabe que as pessoas têm mudado, né? As novas gerações, elas são diferentes. Elas são cada vez menos execução, não preciso compreender, eu simplesmente faço. E cada vez mais eu preciso compreender, precisa fazer sentido para mim, precisa haver um propósito aqui envolvido para eu poder executar. Então, a primeira etapa de resposta seria essa daí, Franklin. A gente precisa compreender que uma empresa é feita de pessoas e elas vão permanecer conosco por satisfação. Tem até um grupo de... Como é que eu posso dizer aqui? Não é um grupo, mas é um tema que ele vai... A expressão, né, o nome dele é qualidade total, gestão da qualidade total. E o que ele vai pregar é exatamente isso daí. Para que uma empresa ela vá para frente, né, para que ela tenha sustentabilidade, seja saudável e tudo mais, ela precisa enxergar a qualidade de todos os stakeholders, todas as partes, né, que estão envolvidas ali em torno dela.
E isso inclui o sócio ou dono, os funcionários, os clientes, fornecedores. É um tema que vai buscar englobar tudo isso e que a gente costuma chamar ele de qualidade total. Então, ponto 1 é esse. Precisamos lembrar disso. O meu colaborador ele não vai permanecer comigo só por salário, certo? E se for por isso, a gente vai aumentar o salário de tempos em tempos, 6 em 6 meses, 1 em 1 ano, ele nunca vai estar satisfeito. Porque a satisfação dele vai estar atrelada a outras coisas também. Um bom ambiente de trabalho, um senso de missão, de propósito da empresa, etc. Certo? A segunda etapa de resposta a essa pergunta é o seguinte: tudo isso tem muito a ver com a cultura que eu quero implementar dentro da minha empresa. Se é uma cultura com características maiores de hierarquia, ou de inovação, ou de mercado, ou de um ambiente familiar. E tudo que eu vou fazer no dia a dia dela vai ter a ver com isso. Então, por exemplo, a minha empresa adotará uniforme ou não? Para não usar o depende, tem a ver com a cultura que você quer ali implementar e fazer com que tenha espaço dentro da sua empresa. A gente vai usar crachá ou não vai? O meu colaborador pode ter um cabelo verde ou não pode? Abre parênteses para eu contar um fato engraçado aqui para vocês, né? A gente está em período de Copa, assistindo, né? Eu tenho sempre dito com todo mundo que eu assisto: rapaz, se o Brasil for para a final, eu vou nevar a cabeça igual o Richarlison. Olha, que eu agora vou cobrar também. Já viu? era. Tá gravado, tem Já evidência. era. Vou cobrar, eu vou cobrar. Independente se isso vai acontecer mesmo ou não, Espero que sim. vocês concordam comigo Você que espera não... que sim, porque o Brasil quer ser campeão, ou Pelos você espera dois. que sim, porque você quer ver o cabelo do Vitor? Melhor Eu vou agora que eu tô mais animada. Eu pra e o quem Danta ganha. já somos muito parecidos, além do Idêntico, nome, mas a gente vai ficar inclusive, ainda mais. Inclusive gêmeos, é verdade. Vocês concordam comigo que isso tem muito a ver com o tipo de função e na empresa que eu estou hoje inserido? Com certeza. Há lugares que isso vai caber Lugares que e não. outros nem tanto, Sim. certo? Então é algo que a gente precisa refletir. Um E saber exemplo onde vai também, se um enquadrar exemplo melhor. que você fez, cabe meus filhos, eu sempre falo deles, né? Todos os Eu episódios. amo eles, então eu falo de muito todo amor. podcast. Que bom. Eu uso como exemplo. Eles fazem aquela listinha no cabelo, né? Coisa de Sim. jovem, 7, 8 anos, enfim. E o meu mais novo perguntou: pai, por que você não faz? Então, meu amor, deixa eu te falar. Papai, o ambiente de trabalho dele não é que não permite, Uhum. mas não é interessante. Não convém. Porque as pessoas Isso. precisam levar papai a sério. E alguém que faz uma listinha no cabelo, numa reunião de empresários, não é muito levado a sério. Pelo menos no meu dia a E dia. principalmente com relação à primeira impressão. Sim. A gente sabe que isso não vai definir. Mas Porém, numa primeira impressão, numa reunião comercial É que eu sei que fundamental. você faz, isso pode... Isso definir muita reverbera, coisa. isso reverbera. Com certeza. Porém, todavia, no entanto, algo que também foi muito taxado como preconceituoso ou algo do Sim. gênero, passou a cair no gosto comum das pessoas e virou agora também status, que é a tatuagem. Sim. Então, é uma prova de mudança cultural também das empresas. Sim. E a minha pergunta vai sobre esse aspecto. É possível que uma empresa que tenha anos de existência precise mudar de cultura e o quanto isso é doloroso? Já que a gente está falando em empresas de vários anos, a gente tem que pensar em, como é que eu posso falar? Na passagem de bastão, vamos dizer assim, né? Já que a gente está falando em vários anos, a gente sabe que a perpetuidade da empresa, e na maioria das empresas, ela se dá através da passagem. Se a gente fala de empresas familiares, passagem de gerações. Então, essa própria passagem, mudança, ela é dolorosa de certa maneira, porque a gente está passando de uma geração que acreditava em certas coisas, tinha certos paradigmas, certos conceitos, e estamos passando para outras. Na empresa em si, ela também isso pode acontecer até de forma mais rápida, porque as coisas de nossa sociedade, elas mudam de uma hora para outra. E muitas vezes dentro ainda daquele núcleo que lidera a empresa. E as pessoas precisam estar conscientes das mudanças e adaptáveis, de certa forma,
para entender até que ponto eu preciso me atualizar, até que ponto do jeito que eu faço é uma estratégia que dá certo, é uma cultura que dá certo e ela pode se prolongar. As consequências disso a gente vai ver no dia a dia mesmo da empresa. Não é fácil, não é fácil. Gerir empresa, passar bastão, ter esse feeling de que tudo mudou. Quando a gente fala em mudança, eu acho que a maior mudança que deve existir no mundo empresarial é a mudança do consumidor, né? Porque é ele quem define o norte, né? Aí você falou, e aí a gente deu um exemplo aqui muito claro disso, de fato, assim. Por que a Kodak morreu? Porque o consumidor daquele produto que era a foto impressa, revelada, todo aquele processo, ele morreu, ele não existe mais. Aquele consumidor, ele não existe. E o mercado faz isso. Ele enterra consumidor, nasce consumidor diferente. Então, o consumidor do táxi, como a gente conhece, ele morreu já. Dificilmente você vai ver alguém que consome táxi como consumia há 5, 6, 10 anos atrás. O Uber nos ensinou a consumir diferente. O iFood e outros, né, aplicativos, né, de lanche aí, que eu falo que eu uso para lanche, mas é para tudo. Ele também mudou, óbvio. Esse daí, ele não enterrou o seu antecessor, mas já criou uma nova cultura de consumo que faz com que as empresas precisem repensar a sua forma de oferecer serviço. Tem gente que diz, eu não ofereço, eu sou lanchonete, mas não vendo no iFood, no A, no B e no C. Eu só vendo quem vem aqui. Ele está fadado a cair até desaparecer. Então, meu questionamento, né, a gente fala muito isso, né, Tiz, nas empresas que a gente sempre habita aqui no ecossistema da MPK, é justamente sobre isso. As empresas estão prontas a entender que o cliente mudou? Porque tem muita empresa que acha que não. Por quê? Porque tem um cliente lá de 10 anos. Porque aquele cliente de 10 anos vai morrer. E o seu sucessor, como você está dizendo, que é o filho, o neto ou o sucessor natural ali, ele vai assumir a empresa e vai decidir o seguinte, cara, esse prestador de serviço não está mais condizente com o que eu quero. Isso. Ele não conversa mais com a realidade que eu quero. Então, os contratos acabam sendo perdidos porque a realidade da empresa não é enxergar como o consumidor consome seu produto. É fácil mudar isso ou não? Não, isso aí é rápido. Uma técnica, eu boto uma ferramenta, faço aí um scrum, faço um ágil e está resolvido ou não? Porque tem muita gente que contrata vocês, eu acredito, Sim. que acredita que é assim, né? Instalou o dedo, com um mês já está cobrando. Cadê vocês? Vocês disseram que ia fazer isso, ia fazer Acho aquilo. que é o que eles mais sentem, né? dificílimo. Por quê? O ser humano em si, ele é naturalmente resistente a mudanças. Quando a gente faz algo daquela mesma maneira e aquilo funciona, a gente tende a entrar naquela zona de conforto. Só que hoje em dia está se provando cada vez mais que até situações como em time que está ganhando não se mexe. Não, mexe sim. Você tem que observar o cenário, observar o jogo para ver onde você deve mexer. E deve-se sim. É fácil? Não é. Por quê? Primeiramente, é uma questão que é top-down. Começa da diretoria. Se eu quero implementar uma mudança, eu tenho que fazer e apoiar para que aquela mudança ocorra. Não adianta eu institucionalizar. Eu tenho que fazer parte dessa mudança. Porque isso vai engajar os demais. Se eu parto da diretoria, eu tenho que engajar minhas lideranças para que elas acreditem e façam a mudança. E aí eles também, por consequência, vão engajar e fazer com que a operação também mude. Vai ter diferentes entendimentos, diferentes aceitações nos setores das empresas com relação a essas mudanças. Isso vai ser percebido, isso precisa ser gerido, precisa ser observado para que se entenda onde o tocante ali está mais crítico ou não. Porque se uma parte da empresa anda para a direita e a outra está andando para a esquerda, a empresa se engessa. Aí pode criar uma falsa sensação de que a mudança não está sendo boa para a empresa. Não é que ela não está sendo boa, é que ela não foi cumprida. Verdade. Então tem que ter essa sensibilidade de perceber isso, para saber onde atuar na mudança. E é importante alguém de fora, né, como vocês, Ajuda bastante. me ajudem a entender isso. Porque eu tô ali dentro, né, não tô só vendo o meu dia a dia. Às E vezes alguém não chega enxerga. e observa isso, rapaz, é mesmo, né? Você tá certo, né? Ou não, né? Eu falo, não, dessa forma. Exatamente. Tem os dois lados. E até voltando para uma das primeiras perguntas que vocês fizeram, dos principais problemas ali do empresário, muitas vezes o empresário está muito focado
no operacional da empresa, naquilo que ele faz todos os dias, ele não consegue ter essa visão, ele não consegue observar. Ele é empresário ou empreendedor? Porque existe essa definição, né? O empreendedor é o cara que também está ali botando a mão na massa. O empresário é aquele cara que já subiu sua régua, ele agora está fazendo a parte estratégica. Ele é empresário ou empreendedor, esse cara aí? Esse cara precisa entender que ele tem funções das mais diversas, mas ele precisa saber dosar e equilibrar. Porque aí eu faço essa pergunta para o empresário, o empreendedor que está aqui nos vendo agora, nos assistindo, nos ouvindo. Tem certas funções, certas atribuições que só você pode fazer. Se você não está fazendo elas porque você está preso no operacional, quem é que vai fazer para você? Verdade. Fica aí o questionamento. Como, por exemplo, a tomada de decisão, né? Exato. Se ele vai ampliar, se ele vai expandir o negócio dele. Se ele não pensar sobre isso, quem vai pensar? Se ele vai trazer um novo produto ou serviço para dentro do portfólio, né, do cardápio que ele já possui, é algo que somente ele pode fazer pelo negócio dele. Então, se ele está preso ali no operacional, pode acabar acontecendo de tudo isso aí tá à deriva. Né? Com uma música lá, né, do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e a maré vai levando a empresa, né? Um cuidado que ele precisa ter. As pessoas acreditam muito, eu ouço muito isso, não sei se vocês ouvem, mas essa empresa é grande, e eles só fazem consultoria para empresa grande. As pessoas acabam esquecendo que toda empresa grande um dia foi pequena, né? E o que tornou ela grande foi a capacidade de enxergar, desde pequena, que tudo devia ser muito bem organizado. Exato. Vocês atendem empresas grandes, médias? Qual é o perfil de empresa que vocês atendem? Nós acreditamos e atendemos pequenas PMEs, como a gente chama, né? Pequenas e médias empresas. Eu acredito bastante na força do empresariado brasileiro, sobretudo aí, ali ligado às pequenas e médias empresas. Eu compreendo que, economicamente falando, o nosso Brasil, nosso país, ele é muito movido por isso também. Então, nós temos... A nossa atuação em si é muito voltada para pequenas e médias empresas. Claro, dentro desse cenário, a gente vai ter aquelas que são um pouco maiores, outras que são um pouco menores, e a gente busca oferecer aquilo que seja de acordo com a realidade daquela empresa, nem mais, nem menos. Eu vi que o Franklin falou um pouco sobre elementos de gerenciamento de projetos, por exemplo, citando metodologias ágeis. Nesse caso específico, por exemplo, a gente vai buscar ali encontrar uma relação, ali uma conexão saudável entre um tripé, que é o escopo do projeto, aquilo que vai ser realizado, e a gente busca oferecer à empresa, de acordo com a necessidade que ela tem, o prazo de realização para aquela atividade, para a resolução daquele problema, e o investimento pela realização deste escopo no decorrer desse tempo, certo? Então, claro, uma empresa maior, com 100, 200 funcionários, ela provavelmente vai demandar mais tempo para a resolução de talvez um problema que seja afim daquela empresa que é menor, que tem só mais um funcionário, é o empreendedor mais uma pessoa, ou já tem 5 ou 10 pessoas inseridas ali. Aí, claro, o prazo, o investimento vai seguir essa mesma perspectiva. É aquela velha parábola de que se você vira o leme de uma lancha, ela vira na hora. Se você vira o leme de um transatlântico, vai demorar um pouco mais de tempo para que ele obedeça aquela ordem de guinada. Então, se você está com pressa de mudar, avalie o tamanho da sua empresa, avalie quanto você investe de seu tempo, porque isso é fundamental para ter resultado. E resultado, aí eu concordo muito com vocês, resultado depende. Depende de muitas variáveis. O que vocês acreditam entre investimento financeiro, investimento pessoal, engajamento, uma coisa que vocês falam muito? Acho que a maior demonstração de engajamento recente que a gente viu, já que você citou a Copa, Hugo, foi o professor Tite fazendo a dança do pombo. Ali foi épico. Ali trouxe uma sensação de pertencimento, de liderança, que eu acho que é o objetivo de vocês, né? Quando vocês entram. Já imaginou? Óbvio que ninguém quer, vocês não propõem que ninguém faça a dancinha do pombo, mas sair de uma empresa, de uma consultoria dada pela Esmeralda e enxergar que o líder, ele se equipara do ponto de vista, né, de pessoa a todos os seus comandados,
e que os seus comandados enxergam nele parte integrante do time e não alguém, né, apartado do processo, como se fosse até um feudo, como se fosse, né, um rei ali, enfim. Acho que deve ser muito, muito gratificante sair daquela empresa dizendo assim, conseguimos. Mais uma para conta, mais uma que a gente transforma em realidade, porque isso impacta não só na empresa, que é o que a gente está falando aqui, mas impacta na vida daquele indivíduo que trabalha naquela empresa. Com certeza. Então ele vai para casa, mas ele é um pai mais feliz, um filho mais feliz, um marido mais feliz. Isso tudo fruto de um trabalho de consultoria que reverbera na vida de todo mundo, né? Totalmente. Falando sobre Tite, né? Eu lembrei aqui que Joel J, ele postou o vídeo, né, dele dançando e falou uma frase. O líder ganha o seu time quando o time percebe que o líder é o time. Sim. É basicamente eu vi isso daí também. É basicamente isso, né? Ou seja, é todo mundo só. Porque no final das contas né, meninos? Porque se a empresa quebrar, todo mundo quebra, né? Vai junto. E só que a recíproca também deve ser verdadeira, que eu acho que é o mais difícil. Se a empresa quebrar, todo mundo quebra. Porém, todavia, se a empresa vencer, nem sempre isso é repassado para os seus colaboradores. É uma realidade também. É uma realidade. Ou seja, olha, faturamento desse ano, que é um desafio, acho que, não sei se vocês propõem isso, eu vou até perguntar se vocês propõem. Mostrar números, desnudar o processo. Porque todo time ele só rende quando ele vê que a coisa está funcionando. Então você tem na parede ali métricas que dizem meta de faturamento desse mês é de 1 milhão. Tenho essa meta batida, não tenho, falta 400 mil. Ou seja, tem empresário que não vai fazer isso. Eu não quero que o meu funcionário saiba quanto eu faturo. Senão ele vai ficar de olho grande no meu negócio. Só que o problema é, se o time não sabe como o barco está indo, ele não consegue agir conforme a necessidade do barco. Sim. Então ele não rema mais rápido, ou rema mais lento, ou nem rema mais. Vocês aconselham as empresas, os empresários, colocarem indicadores como esses estratégicos ali no parque de operação para que todo mundo veja, ou é difícil fazer isso? Cada caso é um caso para que a gente saiba o momento certo para a gente... Exato. Mas sem dúvidas alguma, a gestão à vista é um grande fator gerador de compromisso no time. Eu sei o que a gente precisa realizar. Então, de fato, informações como essas, a disposição do time, eles sabendo qual o papel deles para a construção daquele número maior, é muito importante. Vou dar um exemplo a partir de uma pergunta que eu recebi num treinamento que eu conduzi no sábado, né? Em que o profissional ele perguntou assim, Vitor, na nossa empresa, que tem cerca de 100 pessoas, é interessante que todos participem da construção do planejamento estratégico? Aí eu respondi o seguinte para ele, olha, não sei se uma empresa já conseguiu fazer isso, mas pelo que eu tenho visto aí, empresa fora, é algo difícil de você fazer, né? Na construção em si. Mas sem dúvidas alguma, nas revisões e nos fóruns estratégicos, é importante que o time esteja junto, para que ele aprenda a sonhar aquilo que o líder sonha também, para que ele faça parte do sonho e da realização. Aí existem N caminhos diferentes que a gente pode pegar para isso. Se é a participação nos lucros, se é um 14º, se é uma promoção, ou seja lá o que for, a gente pode ser muito criativo para poder recompensar, né, reconhecer o bom trabalho das pessoas do nosso time. Essa empresa especificamente, inclusive, a gente tem conduzido um programa de desenvolvimento gerencial atrelado à gamificação desse programa, onde a gente busca reconhecer a leitura que as pessoas estão fazendo do livro que a gente recomenda, a implantação daquele conhecimento, daquela sessão específica que a gente ministrou dentro do seu setor. Então a gente cria ali um senso de compromisso, de responsabilidade, de realização, resultado e tudo mais. Então acho muito positivo. Aí eu quero dentro disso pegar um ganchozinho da Tisline, quando ela fala sobre o Tite, liderança e tudo mais. O esporte, ele nos ajuda muito a enxergar temas e questões que se aplicam muito bem na realidade empresarial. Se a gente for perceber bem, a frase que te citou do JJ faz todo sentido. Sabe por quê? O Tite, como líder, ele não entra em campo.
ele não agarrou nenhuma bola e ele não chutou nenhuma bola ao gol que se desdobrou num gol depois. Certo? Mas sem dúvidas alguma, aquela vitória de 4-1 passou por sua liderança. Mas quem ganhou o jogo foi o time dele. Quem muitas vezes foi reconhecido como um campeão, como um nome do jogo, pela habilidade que possui, foi o jogador ali. E é aí onde está, de fato, o papel do líder. É conseguir inspirar pessoas e fazer com que elas, de fato, reconheçam, né, o seu valor. Fazendo um gol, uma defesa, um lançamento, seja lá o que for, que fez toda a diferença ali dentro daquele jogo. E o senso de gratidão e pertencimento, né? Como você disse, ele não fez gol, ele não entrou em campo. Mas cada um que está ali jogando por ele, pelo que ele definiu estrategicamente, sabe e é grato por estar ali. Perfeito. Plantar esse sentimento de gratidão não é tarefa fácil, porque, por exemplo, numa metáfora esportiva, acho que o grande ápice da carreira de qualquer jogador de futebol é jogar na seleção brasileira. De fato, mas Com existem certeza. diversos ápices, assim, dentro do universo empresarial. Por exemplo, você, Vitor, almeja uma viagem para o exterior. Né? O Dantas almeja uma Lamborghini. A Tis almeja comprar uma casa. Tem vários ápices dentro do ambiente corporativo, empresarial, que não dá para, né, generalizar, não dá para dizer que é tudo comum. E aí a tarefa da gente entender que o líder está preocupado com cada uma dessas atividades. O líder, ele ouve mais. Não é que ele vai dar, não é que ele vai ceder. E as pessoas entendem isso. O não de um líder é muito mais bem aceito do que um sim de um não líder. Acho que isso pode ser confuso na primeira vista, mas um não de um líder nato, ele é muito bem visto, porque ele inclusive é educacional. Ele educa aquele indivíduo diz, opa, então peraí, se ele está dizendo não para mim é porque não é para mim, não é para que eu faça agora. Agora, às vezes, um sim de um não líder é simplesmente uma ordem que vai ser seguida porque ele quer fazer aquilo, não porque o líder pediu que ele fizesse aquilo naquela hora. É muito desafiador ser líder. Né? É bom quando... Eu estou falando não de mim, tá, gente? É bom quando isso não era tema. Quando ser chefe era só ser dono da empresa e acabou. Só que, graças a Deus, nós evoluímos. E a gente vive com pessoas. Processos, como o Dantas falou lá atrás, estão sendo deixados em segundo plano. Não estou deixando de lado. O processo é importante. Uma empresa... Exato. E eu encontro milhares de empresas sem processo. E fazer o trabalho de vocês, da Esmeralda, numa empresa que sem processo deve ser casca grossa. Uma arrumação da casa. E é complexo, porque passa de novo pela cultura. Olha como os assuntos se conectam. Isso. Passa pela cultura. Se a cultura é não prestar contas do que você faz no financeiro, a menina do financeiro é minha amiga do gestor, então ela não presta contas. Então ela faz de qualquer jeito. E o gestor, por sua vez, não tem a cultura de não pedir números. Simplesmente olha o saldo, ele olha só saldo. O número que importa para ele é saldo. Então, é difícil, né, gente? Eu não queria estar na pele de vocês, não. Sinceramente, eu não queria estar na pele de vocês. Não é fácil. Franklin, eu acho que nesse ponto aí é onde a gente leva a discussão sobre liderança para um outro âmbito. Um âmbito mais fora da caixa, que vai demonstrar o seguinte para a gente. Liderar tem muito a ver com olhar para o outro. É uma visão altruísta, certo? Onde eu estou deixando de enxergar somente a mim para ver o outro. Prestar atenção. Né? Exato, para fazer o meu colaborador melhor, né? Para fazer com que ele amadureça, seja uma pessoa e um profissional melhor. É onde eu entendo que é em tempo dizer que nós, na gestão empresarial, não saberemos muita coisa. Quando eu digo nós, eu digo o empresário. Né? Nós aqui conversando, o empresário, empresária que nos ouve, não saberemos muita coisa. E diante dessa realidade, que a gente não vai ler todos os livros do mundo sobre o tema, a gente não vai conseguir esgotar o conhecimento sobre processos, recursos humanos, finanças, todos eles muito importantes para a gestão empresarial, essa predisposição, esse sentimento vai ser muito importante. Que na falta da técnica ali, sem dúvidas alguma, esse anseio, desejo de olhar para o outro, de compreender o que está gerando ali aquela insatisfação, aquele comportamento do meu colaborador, possa ser algo que o esteja prejudicando
o esteja afligindo. E talvez tratar daquilo ali seja algo que leve para uma realidade futura totalmente diferente. Da pessoa talvez menos engajada, através do feedback, da conversa, a pessoa que vai estar do meu lado ali para conquistar os nossos sonhos, objetivos juntos. E nem todo mundo quer aumento, né, gente? Parece que as pessoas não entendem, os empresários de hoje. Nem todo mundo quer aumento. Às vezes um tapa nas costas, às vezes um parabéns, às vezes uma premiação. Repreender no privado, elogiar no público. Então, quando você tem uma equipe de 100, como você falou, e aquele funcionário se sobressai, e eu publicamente o parabenizo, isso pode ser feito de forma pontual, mas pode ser feito, por exemplo, no final de ano, fazer um evento na empresa, criar um prêmio funcionário do ano, ou seja, criar uma sensação de pertencimento e até de gamificação, como você falou, de que ano que vem eu quero ganhar. E aí você cria estágios de evolução, olha, você precisa passar por isso, isso e isso para poder concorrer ao prêmio no final do ano. Você cria um ambiente, né, eu acho que muito bom, um ambiente saudável dentro da empresa. Enfim, é muito importante. Ó, a gente está chegando no final do nosso episódio número 7, aqui com os Vítores da Esmerari, dando um show aqui. Espero que vocês estejam gostando. Mas para quebrar um pouco esse ritmo de tanta informação técnica, administrativa, você deve estar curioso para saber como é a vida deles. E nesse momento, Tislaine é a mais curiosa de todas e ela faz sempre a primeira pergunta. Tis, você quer saber o que da vida pessoal deles? Eu quero saber os hobbies deles. Se gosta de viajar, se é um esporte, e aquilo que faz mesmo para desestressar, que é por amor, paixão. E aí? Primeiro o Dantas, depois o Hugo. Você vê que ela não tem democracia, né? Pronto. Ela não é democrata, não. Hoje meu hobby está bem ligado à atividade física. Sim. Eu acho que a pandemia me acendeu um alerta, né? Durante a pandemia eu fiquei muito ocioso. Eu sempre fui de praticar muita atividade e hoje, por uma necessidade de saúde, acabou se tornando um hobby a musculação e o Muay Thai. Então, que eu já pratiquei anos atrás, estava bem parado. Hoje em dia é aquilo que eu não abro mão, que eu não deixo de fazer. Que eu sair daqui, pode ter certeza. Tá indo lá. Ele olhou no relógio ali no salão umas 20 vezes, ele deve estar atrasado com o Muay Thai. É porque hoje tinha aula de Muay Thai 7 horas. Então, eu não quero brigar com ele. Eu criei tanto hábito que agora... Vamos liberar ele, que eu não quero apanhar dele aqui no Muay Thai. E o seu? Muito bom. Eu gosto muito de assistir filmes e séries. Sou desse time, desculpe, nosso Dantas, time mas eu sou do time de Mesmo. Desculpa. Já fui do seu time um dia, fiz taekwondo, né? Sou faixa azul de taekwondo, mas larguei essa vida, não tô nessa vida aqui agora. Cinema, né, Hugão? Eu gosto muito, assim, Demais, se demais, botar na mesa aí é papo que rende muito comigo. Gosto muito de viajar também com a família, pô, de carro, melhor coisa que tem, você colocar o coolerzinho ali Sim, atrás, pronto. com suquinho, Sair alguma do seu coisa time, não aí. sou mais do seu time não, quero não. E talvez eu tô um pouco em cada time, porque apesar de não estar tão engajado hoje, eu também gosto bastante de artes marciais. Abre parênteses aí, eu tive gêmeos há pouco tempo, né? Então tô reencontrando a minha rotina. Mas sou parceiro aí de Dantas de Muay Thai. Bom saber que ele voltou pra gente trocar uma luva depois. Pega leve. Tem isso, né? Vocês trabalham juntos, mas vocês não andam juntos. Então, parece que às vezes tem isso, né? Vocês trabalham juntos, o que vocês estão fazendo? Não, a gente tem vidas separadas. A gente só trabalha junto, né? Mas a gente tem vida totalmente separada. Porque, você voltou? Não sabia se tinha voltado. É bom saber que você voltou. Mas eles convivem todo dia na Esmeralda, mas necessariamente não andam. Inclusive, é saudável que não andem sempre juntos, né? Para não se odiarem um dia. E livros? Quais são os livros que a gente já deu aqui uma indicação, se quiser repetir, pode repetir, mas livros de cabeceira, livro que serve para aconselhar vocês naquele momento de dúvida, ou que fez com que vocês entrassem nesse mercado. Enfim, o livro que vocês gostariam de dar e que transformou a vida de vocês ou transforma até hoje. Tá. Eu posso indicar 3 livros? 10. Fica à vontade. Leitura é sempre bom. Eu não vou indicar vários exatamente para o empresário não se perder aí no meio do caminho, mas Elenca 3... eles. Primeiro, segundo, terceiro, que ele já lê primeiro o primeiro. Pronto, já maravilha. fica... A depender de em que parte do nosso debate você se enquadrou aqui, talvez uma primeira melhor opção seria o mito do empreendedor. Se você está preso na operação, lê esse livro, é um livro de leitura muito fluida, muito tranquila e que pode te ajudar a mudar essa mentalidade sobre onde você deve estar no momento atual da sua empresa. Muito bom. De Michael Gerber, excelente. Um segundo livro que eu quero indicar, que junto com a indicação eu já gostaria de te dizer
que provavelmente você não vai lê-lo numa sentada, numa única vez, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Talvez vai valer a pena você ler a primeira parte dele, dá um tempo, vai para outro livro e depois volta para a segunda parte. Porque é um livro que vai falar sobre liderança. Ele é um livro um pouco mais extenso. Então, para aquele leitor que não está tão habituado com a leitura, talvez valha a pena aí você seguir essa recomendação. Primeira parte vai falar sobre a liderança de si mesmo. Como é que eu me lidero? Como é que eu me torno uma pessoa eficaz? Para que no segundo momento você possa ter ali princípios relacionados à liderança de equipe, de pessoas, com base nesses 7 hábitos aí. Apesar de um título pragmático, eu posso dizer que é um livro muito profundo e que vai poder aí mudar muita coisa na sua mentalidade e na sua prática de liderança. E o último livro, aí você já se aproximando mais de uma gestão mais robusta da sua empresa, seria o Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia. É um livro de Vicente Falcone. O segundo livro que eu falei é do Stephen Covey, é um clássico aí, que você já deve ter ouvido falar. Esse terceiro livro, carinhosamente conhecido por GRD, é um livro de autoria do Vicente Falcone, um professor, engenheiro, professor, referência em gestão no Brasil, que vai te ajudar a implantar a gestão na sua empresa. Como é que eu estabeleço indicadores, como eu estabeleço metas, como é que eu faço para que a minha empresa gere resultado. É um livro que vai te ajudar bastante. Dantas. Ficou até difícil agora, depois Ficou, de né? indicar essas Não é bom literaturas. ficar mal, nesse né? grupo, Olha, não, né? Ótimos livros. Eu vou, já que ele foi para um lado técnico agora com o Vicente Falcone, o professor Falcone, eu vou indicar uma leitura também que adentra dentro da jornada dele, que eu acho muito interessante, que é O que Importa é o Resultado. Boa. Que eu acho que vai falar tanto um pouco tecnicamente, mas muito mais voltado a coisas importantes numa empresa. Fala sobre a trajetória dele, aspectos importantes de projetos que ele tocou, acho muito interessante. O que importa é o resultado. E adentrando um pouco mais, como a gente está falando com Cristiane o empresário, Correia, né? da Cristiane Correia, como a gente está falando muito com o empresariado, então eu vou dar 2 citações aqui que me motivam muito, esses 2 livros, que é O Sonho Grande, que fala da história dos sócios da 3G Capital, dos sócios da Ambev, e O Catador de Sonhos, que fala da história do Geraldo Rufino, que eu acho que Bacana, tem uma coisa em comum entre eles, que é o quê? A vida do empresariado ele sempre passa por superação. Em graus diferentes, em épocas de vida diferentes, mas sempre superações. Então, acho que são 2 leituras muito importantes, independente do patamar que o empresário esteja hoje em dia, mas que vai inspirá-lo a continuar nessa jornada tão inspiradora que é do empresariado. Você fala que empresário sempre passa por superação. Eu, como sou geek, né, não sou mais nerd, não, que eu não tenho idade para ser nerd. Eu fico aqui, realmente, todo super-herói passa por uma aprovação, né? Batman passou, É isso aí. O empresário é quase um super-herói. super-herói. É quase super-herói. pode O Brasil é um super-herói. Eu quero aproveitar esse gancho, Franklin, para dizer o quanto eu acredito, mais uma vez, no empresariado. Eu sou muito realizado com aquilo que a gente faz na consultoria, porque através da geração de resultado numa empresa, a gente, numa compreensão maior, está gerando resultado para toda uma sociedade, uma economia social, onde o empresário é beneficiado com isso, os seus colaboradores mantêm ali o seu emprego e, dessa forma, as pessoas que atuam nessa empresa podem consumir do mercado, do comércio local, seja academias, colégios, supermercados, e com tudo isso daí, aquela região específica, aquela comunidade, aquela cidade está sendo beneficiada. Sim, quanto mais vende, mais impostos são coletados, que por sua vez o Estado reinveste em qualidade de vida. Perfeito. É um ciclo que se retroalimenta, é o que a gente espera de uma sociedade, né, desenvolvida. Sim. E começa nisso. Ser empreendedor é, de fato, ser a ponta da lança de qualquer sociedade. É importante ter funcionários. Se todo mundo quiser ser empreendedor, não existe empresa, né? Perfeitamente. Óbvio, minha esposa fala isso. Não, você acha que todo mundo tem que ser empreendedor? Não acho. Mas deveria, pelo menos. Mas eu graças a Deus que não são, porque senão não haveriam funcionários.
Mas é que o empreendedor, ele é a ponta da lança. No Brasil, ele ainda é realmente muito castigado. A gente fez um podcast aqui com Felipe Félix e Kaique Valença. A gente falou sobre isso. Uma das coisas que eles mais falaram é que uma empresa já começa com... Você vai abrir uma empresa, você já tem um sócio, que é o governo. E um sócio preguiçoso e que te suga bastante. E eu não tenho nenhum pudor em falar isso, porque é um fato. É um sócio preguiçoso que te suga bastante. É o péssimo sócio que você teria, mas no Brasil você é obrigado a tê-lo. Então você já entra em desvantagem. Então o empreendedor, ele é um super-herói de fato, né? Sem dúvida. Pergunta última aqui antes das considerações finais. Meninos, uma referência. A gente sempre pergunta uma referência pessoal, próxima ou distante, uma referência para vocês de quem vocês são hoje, do que vocês fazem hoje, de quem vocês se transformaram. Qual a referência que vocês trazem para a vida de vocês? Jesus Cristo, além de Salvador, um excelente líder. Exemplar, né? Mestre, É igual o livro. É igual, mestres. eu vou dizer que não vale. Eu vou dizer, não vale, não vale. Você vai ter que citar outro. Porque é igual dizer que o livro de cabeceira é a Bíblia. Mas é óbvio. Não é óbvio. Porque é o livro dos livros, né? Ele serve para tudo. Você abre a Bíblia agora, ela está aqui do lado, inclusive. Você abre ela agora, você encontra uma resposta para uma dúvida sua. Ela é o livro dos livros. Como ele o mestre dos mestres. É o mestre dos mestres. Então você não está valendo essa resposta, senhor Hugo. Eu preciso que você dê algo. Invalidada. Tudo bem que eu falei para ele que podia ser distante ou próximo. Mas ele juntou os dois. Foi longe, né? Não, na verdade não. Você juntou os dois. Ele é onipresente, então ele está distante e próximo. próximo. Perto ao mesmo tempo. Não vale. Então todos nós temos ele como guia principal, mas eu queria um guia mais real. Seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, mas alguém assim que realmente é palpável, assim, do ponto de vista, né? Midiático ou não? Não faz diferença. Isso, Pronto. se é do seu âmbito, né, familiar, se é do âmbito profissional, se é um ídolo seu, não faz diferença. Sim. Mas alguém que esteja ouvindo a gente, ou vendo a gente, diga, cara, que massa, sabe? Que legal. Uhum. Cara, o Bernardinho, ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, ele é uma excelente referência daquilo que o Dantas buscou trazer aqui, que é algo que falta muito nas empresas. Disciplina e consistência. Muito bom ele. Ele é um cara que conseguiu imprimir isso muito bem no time dele. Muito bom. Referência a ele. Já fui para uma palestra dele. Muito bom. Muito bom. Cara, eu tenho dificuldade porque eu coleciono referências. Eu tento ver em certo ponto algo que me inspira naquela pessoa que eu posso tirar daquilo para trazer para mim. Então, acho que os próprios autores que eu falei aqui são referências. O Geraldo Rufino, o Jorge Paulo Lemann, o Geração de Valor, né? Que é o Flávio Augusto também. Tô falando de pessoas midiáticas, mas eu acho que eu trago mais para mim as pessoas que estão próximas a mim. Sim. O pessoal da minha equipe, da minha empresa, são referências para mim. Meu antigo chefe, que hoje não tá aqui na equipe Sergipe também. É vivo ainda, viu? Tá Eu tá mais conosco em Sergipe. O próprio Marcelo, que é o fundador porque da Dantas Esmeralda. estava quase lacrimejando. Meu Deus, será que a gente mexeu num gatilho emocional muito forte? Será que alguém morreu? Fiquei preocupado. Não. É porque eu não tô pensando em tudo que eu passei aqui. Como é o nome dele? Luiz. O Marcelo. Obrigado por entregar esses meninos maravilhosos aqui pra gente. Né? Os nossos clientes. Porque, Verdade. assim, não achem que porque nós somos consultores empresariais que a gente não se inspira neles também. Porque cada um tem sua jornada. Cada um passa por dificuldades e isso é inspirador. Legal, cara. E, por último também, meu pai. Aí pega. Aí pega. Mãe, Mas pai. ele tá aqui ainda? Tá, Então, tá. Como é o nome dele? João. Seu João. Um beijo no seu coração. Quero lhe Parabéns. conhecer, viu, cara? por ter. Parabéns pelo filho lindo que você Isso. tem. E olhe que eu não sou de elogiar homem, né? Mas filho lindo, por dentro e por fora, né? São meninos maravilhosos. É muito importante, né? Muito a gente importante. Obrigado por concedê-lo a nós. Isso. Emprestado, né? Porque eu sei que o senhor fica querendo ele de volta, mas emprestado. Caras, eu não tenho palavras para agradecer. Vitor, obrigado. Vitor também. Muito obrigado É a fácil vocês. lembrar o nome de vocês, porque é Vitor. O podcast, o Kendra, ele foi criado para trazer essa proximidade entre os empresários,
entre pessoas que vivem as mesmas dores, os Sim. mesmos problemas, as mesmas angústias, mas também vivem as mesmas felicidades, Verdade. as mesmas realizações. Acho que, ouso dizer aqui, Vitor, que para você é uma honra poder vencer e ver que seu pai está do seu lado, vendo você vencer. Então, acho que É verdade. todo empresário pensa isso. Poxa, ele me criou bem. Eu estou vencendo com honestidade, com caráter, com idoneidade, com todos os valores que ele me deu. E um dia eu vou ser pai e vou transmitir todos esses valores para ele. E obrigado, né? Então, para você empresário, se sinta representado, né, Com por esses certeza. meninos maravilhosos. Muito obrigado por assistir o Kendra Podcast, com Obrigada. episódios toda quinta-feira. A gente está encerrando aqui. Antes de encerrar, eu sei que vocês estão curiosos para saber as redes sociais deles, porque vocês querem seguir eles e eu quero que vocês sigam eles a partir de agora. Sim, com certeza. Então, primeiro o Hugo, que eu vou deixar o Dantas se recuperar. Hugo, como é que a gente acha? Já pode falar o Instagram da Esmeralda, tá? Mas também o seu Instagram pessoal para as pessoas te terem como ídolos, tá? Olha, já vou falar. Como referência. Acho que o Dantas sair na frente vai ter um monte de fãs aqui, porque chorar sempre dá um gás, Mexe, né, mexe. cara? Dá Eu um- já vou seguir ele, só porque ele Humaniza o podcast. humaniza. Tá vendo aí? Tá vendo? Então, fala um pouco das suas redes sociais, como é que a gente encontra, Hugo? Certo, maravilha. Meu Instagram, @victor.hugo.lemos. Volta e meia ali, além de postagens de gêmeos, de alguns Gente. insights Que tá ali. inundando atualmente seu filho, né? É, Parabéns. viu? e a mãe deles, claro. Insights sobre filmes e séries. Eu gosto de, às vezes, pegar uma frase ali, escrever algo para a vida real. Você vai ver algo sobre gestão também, de maneira bem aplicada, né? Então, essa é a minha rede. Estou esperando passar o @esmeralda aqui do lado. É o Robo Esmeralda, né? Tá Pra que saber. vai pra- te ajudar. Ai, Aqui, ó. Pronto. Vai É te assim ajudar que é a escrito, encontrar, tá, pessoal? @esmeralda com X. Aí você vai ter muito conteúdo bacana sobre gestão lá, tanto no Instagram, como também em outras redes que nós temos, que vocês vão ser levados a partir Do Instagram. do Instagram. Por Perfeito. exemplo, toda quarta-feira nós temos uma live no YouTube que entrega conteúdo de primeira, de graça, sobre gestão. A gente tem um grupo, uma linha de transmissão no Telegram também. Coisa de primeira aí, Muito entregando bom. conteúdo de gestão. Muito bom. Lives semanais, inclusive. Sim. Muito conteúdo, newsletter também no nosso Sim, site. muito bom. O que não falta é conteúdo para você, empresário. Não pode reclamar que tem que pagar muito caro, né? Na É, o Esmeralda site. dá para ter Com conteúdo. conteúdo de gratuito. qualidade gratuito. Isso. A gente lá, e é um prazer que todos acompanhem a gente, porque é a nossa audiência, Isso. né? Que a gente procura. E eu tô no Instagram como @Vitor de Castro, o Demudo, Vitor de Castro, LinkedIn, Vitor Dantas, também. Minha rede social já é um pouco menos movimentada. Não tem Mas filhos ainda? Então, Tenho, se tenho. que- Ah, você Tenho tem? filho, eu tenho filho de 4 anos. Ah, mas, Olha. mas como é que não é movimentado? Então, é mais foto dele, é porque Então pronto, é movimentado. Tem 4 horas, se movimenta, vamos? Se movimenta demais. Se prepare, vamos? Sim. Se prepare. Você dá umas dicas para ele, por favor. eu já vou precisar. preparando. Porque E é dose dupla, em né? dose dupla. Dose dupla. Exatamente. São 2 meninos, 2 meninas? Dois meninos. 2 meninos, parabéns. Hugo e Humberto. Vão ser dupla de alguma coisa aí. Parabéns. Vamos botar pra Legal. empreender. Menino se e eles quiserem. menina tem aquele misticismo. Poxa, menino, eu queria ter tido menino e menina. Não foram gêmeos, eu tenho 2 meninos também. Mas a minha experiência paterna de 2 meninos, eu posso te dar. É maravilhoso. Porque são amigos, Sim. são parceiros. Eu sempre acho que o ponto alto dessa parceria se dá muito quando a gente chega da escola, eles já vão pro playground Sim. ali, lá de casa, e vão brincar juntos. E outro ponto alto diz, é quando a gente viaja, que a minha esposa e eu vamos conversando o nosso assunto. E eles E lá atrás é um mundo total. Às vezes a gente fica calado para Caramba, ouvir que o legal mundo isso. deles. É. E aí eles começam a conversar. Hoje eles estão curtindo muito One Piece. Então, Sim. Monk de Luffy, não sei o que. Eu tenho que assistir para ficar antenado. Sim. eu assisto, eu sou fã também. Então, eu também sou fã. Não sou tão fã quanto eles. Porque o One Piece Sim. tem mais de 20 anos, Sim, né? sim. Ainda Ainda bem que coisa pra começar. Comecei novinho. eu não Já gosto. eu nunca ouvi falar. De One Não sei Piece. o que vocês estão Sério? dizendo. Então, mas aí já ouviu falar em Dragon Ball? Ah, com certeza. Naruto. Sim, tá sim, vendo sim, aí? sim. Cavaleiros do É Zodíaco. modinha. É, ele o mais modinha. comercial, Ele né? é modinha, ele é modinha. Era
Como era? Na TV Globinho. Exatamente. A TV Globinho passava Dragon Ball, só Dragon não Ball, passava Dragon Naruto, pelo amor de Deus. Naruto passava no que a gente é jovem. Não passava esse negócio. Passava na TV Colosso. Você lembra da TV Colosso, Tis? Tis vem dizer que é A nova gente tá no demais. mesmo time, Não, viu, só Tim? assisto assim, sabe? Depois. Ah, sei. A gente tá no mesmo time, Tim. Mas não lembro, não. Nessa época eu não era nascida. Quando alguém usa nessa época, é ótimo. Márcio tá ali dizendo, muito eu mais sou velho. dessa época, eu já assisti TV Globinho. Ficava ouvindo Chapo... como é o nome daquele que ficava bajulando Priscila? Não, TV Globinho. Aí Priscila, é... Priscila Não, não, SBT. aí é SBT já. Não, TV Colosso, Priscila. Ah, tinha, Colosso. era Não é da minha Capachão. época, não. Não, hein? era Capachão, que ficava bajulando Priscila. O meu é Bom Dia e Cia, né? Que é Priscila É e Yudi, isso, né? isso aí. Rodar a Eu sou dessa roleta, época aí, do né? PlayStation. Pra ganhar um PlayStation. PlayStation. Pronto. É, mais Vamos atual, encerrar né? esse episódio do Kendra Podcast aqui. A gente tá começando a denunciar a idade Franklin, aqui. e o arroba agora do Kendra Podcast. Alô, tá vendo aí? Ah, perfeito. Por isso que ela é a mente pensante desse É isso aí, podcast, com gente. certeza. Não pode faltar, né? Primeiramente, antes de falar o arroba do Instagram, curta o vídeo, comente e compartilhe, porque é muita informação importante para você compartilhar com seus amigos, né? E o arroba do Instagram é arroba Kendra Podcast, então segue a gente lá. E no Maravilha. YouTube também, @Kendra Podcast, no Facebook, @Kendra Kendra Podcast. Podcast, Então a gente YouTube. preparou tudo para que vocês, lá no Spotify, @Kendra Aqui, ó. Podcast. Então Fácil. não tem como errar, É. Kendra com K. Isso. E muita gente pergunta o porquê do Kendra, e a gente tem um vídeo explicando o porquê do nome Kendra. Então, se você está Sim. curioso aí, procurando nas suas Bacana. redes sociais que tem um vídeo explicando. Bem legal. Então, pessoal, foi isso. Espero você no próximo episódio. Episódio toda quinta-feira. Obrigado pela audiência. Eu queria agradecer, antes de encerrar, gente, aos nossos patrocinadores, Com quem torna tudo isso certeza, aqui muito possível. importante. Aqui o estúdio que a gente está localizado hoje é sede Isso. da MPK Contabilidade, simplesmente o maior escritório de contabilidade do Norte e Nordeste. Aí. Você empresário que tem uma empresa que quer fazer com que ela se torne relevante no mercado, você precisa de uma consultoria contábil. E a melhor solução é, de fato, a MPK Contabilidade. O número de contato vai ficar aqui embaixo nas descrições. Temos também a Parcad, escritório virtual. É uma empresa que vai te proporcionar, além do endereço fiscal e comercial, aluguéis de salas de reuniões, gerenciamento de correspondência, estacionamento. Então, tudo isso você encontra na Parcad. Quer começar um negócio, você tem que investir Não tanto. tem endereço, né? Que é uma Exato. forma online, você pode ter um endereço para Tudo regularizar a ver com o o seu nosso bate-papo. CNPJ. Tudo a ver com o Isso. nosso bate-papo, Tudo a ver, né? verdade. O novo empreendedor procura Parcad. Com certeza. Mas se você também tem uma empresa e quer fazer a gestão tecnológica, você também tem uma opção. A Dualtech Soluções e Tecnologia é uma empresa de tecnologia que atende o grupo da MPK Contabilidade e todo o pool de empresas. Ela é focada em tecnologia, resultado e principalmente segurança da informação. Um assunto muito atual e muito em voga, principalmente por conta da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você quer tornar a sua empresa regular quanto à LGPD e também cuidar da segurança da informação e investir melhor nos seus recursos tecnológicos, você pode optar em entrar em contato com a Dualtech Soluções de Tecnologia. Também vai ficar aqui embaixo nas descrições. Temos também a empresa Valência e Félix, advogados associados. Tão importante quanto a parceria contábil é a parceria jurídica. Verdade. Então, você que está precisando, né, de assessoria jurídica, contrate a Valência e Félix. E por último, não menos importante, a Digitalk, que, como vocês já sabem, que acompanham aqui o nosso Kendra Podcast, está passando por uma joint venture, está fundindo com outras empresas para criar um pool de empresas focadas em marketing digital, em mídia, será um Media Center. Quem quiser acompanhar vai estar lá no Instagram da Digitalk Agência, vai estar passando por uma coisa nova. transformação, vai vir novo nome, novo layout, a equipe já é nova, já temos vários players no mercado que já estão aderindo. Será simplesmente o maior Media Center do Norte e Nordeste, com todos os recursos que você, empresário, precisa para fazer com que sua empresa apareça no digital, mas também se posicione corretamente no digital. Isso. Porque aparecer, todo mundo aparece, mas se posicionar, apenas as melhores. É isso, É muito isso. obrigado, Tis, por mais uma parceria Franklin. aqui. Obrigada, Nossa host, pessoal. Vitor Hugo, Vitor Dantas, já decorei o nome de vocês. Aí. Então a gente se vê, com certeza a gente vai Ainda bater esse dá papo. pro treino? Dá, né? Vou correndo. Se ele não for pro treino, eu vou apanhar. Então, pelo amor de Deus, Dantas, vai pro treino, tá? Então é isso, Tchau, pessoal. A gente pessoal. se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado a Tchau, todos. tchau. Obrigado a Tchau, tchau. todos. Valeu.